Fábio Jabá. Hoje estou aqui não para falar como um policial penal, não para falar como um presidente de um sindicato, mas como um ser humano. A nossa jornada ela vai nos ensinando, né? Hoje estou com 46 anos de idade. Por muito tempo não dei valor em muitas coisas. Não dei valor na família, não dei valor no que, não no que eu possuo, mas no que eu conquistei. E o mais importante, não dei valor a Deus. Aquele que eu me lembro quando eu era pequeno, lá na cidade de Lavínia, onde comecei a frequentar a Igreja Batista aos 8, 9 anos. Aos 11 anos me batizei. Depois me afastei da igreja por conta do trabalho. São várias desculpas que a gente vai dando, né? A gente retorna para Cristo, eu e a minha esposa, em 2007. Inclusive, foi debaixo de oração que eu assumi o cargo na época de coordenador da região de Mirandópolis. Passei no concurso lá em 2000, voltando lá em 2000, quando eu passei no concurso. Queria assumir aqui no interior, tinha fechado uma lanchonete, tinha quebrado, né? Com 18 anos, tinha adquirido a lanchonete, com 20 eu tinha quebrado. Deus me deu a bênção de eu passar no concurso. E eu sempre digo, né, que eu sou um cara que sou 8 ou 80. Então, quando eu quero viver uma coisa, eu gosto de viver de verdade. E tivemos um processo muito difícil e dolorido. Um dos maiores desafios que eu tive da minha vida, quando um pastor e até então amigo da família cometeu uma pedofilia com meu filho. Aquilo gerou um buraco enorme na nossa vida, na nossa alma. E a gente... e eu entendo hoje que foi necessário o que foi feito, mas também a prova foi grande. E acabamos de novo nos afastando de Deus. Bom, tô falando tudo isso aqui, né? E onde eu quero chegar. A primeira coisa é buscar Deus em primeiro lugar. A palavra diz que busca o seu reino e todas as coisas serão acrescentadas. Eu creio que é um exercício que nós temos que fazer e que eu procuro fazer. Sou falho ainda. É justamente isso, né? Ao acordar pela manhã, a gente agradecer a Deus, a gente falar com Deus, a gente agradecer por tudo que... por isso que nós somos, né? Por esse fôlego de vida. Eu tô retomando um caminho que eu nasci e cresci nele desde agosto do ano passado e Deus tem abençoado demais. Inclusive a vontade de desistir, né? Estou tratando uma depressão, ansiedade generalizada que eu descobri em 2010. Também agora a psiquiatra pediu vários exames neurológicos e muitas pessoas acham assim, porque voltou para Cristo, tá tudo bem. Tá tudo bem realmente voltando com Cristo. Hoje eu tenho uma paz que, como a palavra diz, excede todo entendimento. Mas a gente tem o nosso processo. Então, desde agosto do ano passado, eu venho passando por um processo de realmente de recuperar a credibilidade com a minha família, né? Divorciei da minha esposa 2 vezes. Estamos retomando, estamos retornando para São Paulo juntos agora. E eu creio que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Ele não quer o mal de nenhum de nós. Eu achava que não tinha mais saída para mim. Depois desse episódio da pedofilia que aconteceu em 2009, até 2015 ainda resisti indo para a igreja, mas eu lembro que eu dizia no meu íntimo que eu nunca mais iria confiar em homens. Iria confiar em Deus, mas não em homens. Então tinha bloqueado isso. E a vida, para quem conhece Deus, quem tocou no Santo dos Santos, como diz aquele louvor, em outro lugar você não vai se dar bem.
Então, por várias vezes aí tá, essas vezes que eu saí da presença de Deus, então tudo deu errado realmente. E não vou dizer que agora tá dando tudo certo, né? Acabei, né, todos sabem, estou afastado agora por 90 dias. Mudei de médico, fui para um psiquiatra e ela me deu um atestado que até eu assustei. O meu terapeuta também agora me deu um diagnóstico também que a gente se assusta, mas é uma depressão, aí tá, essa ansiedade generalizada. Só que o que eu tenho mais me preocupado hoje, sabe, que é obedecer. Obedecer primeiro a Deus e obedecer também aos médicos, né? Aquelas pessoas que estudaram, que colocaram, que Deus colocou no mundo e que também nos ajuda. E aqui eu falar como homem, né? Que nós como homens temos medo de sentar ali numa cadeira de terapia e falar os nossos medos, os nossos anseios, a nossa vida. Então eu retomei esse caminho já há quase um mês. E é claro, o mais importante de mim na palavra obedecer é obedecer à palavra de Deus. Fui criado dentro da igreja. Na minha família, a maioria da minha família é da CCB, né? Congregação Cristã do Brasil. Mas eu iniciei na Batista. Eu ia lá por causa de doce. Por causa de doce. Na escola bíblica dominical. Aí aos 11 anos eu me batizei. Igreja Batista de Mirandópolis, pastor Wilson Tadeu, que é policial penal aposentado, né? Na época, a gente penitenciário. Eu nem lembro, né? Eu me batizei com 11 anos. Portanto, eu creio que foi ali em torno de 92, é isso, né? Sou de 79, 11, 12 anos. Eu tenho que procurar meu diploma de batismo. E aí a vida vem vindo, né? Eu venho pro sindicato, tomo posse em 2000, naquela virada do sistema prisional, quando foi inaugurado os primeiros CDPs, no crescimento da facção, a minha unidade prisional Belém 2, no qual o meu primeiro trabalho, eu lembro que aquele ano que eu passei ali, um ano e meio praticamente eu fiquei ali no Belém, era muita guerra entre os presos, muita morte, todo dia tinha uma novidade. Teve a primeira mega rebelião, né, aquela que o Gugu, né, transmitiu e acabou quebrando muito mais unidades. Eu ainda não fazia parte de sindicato, aí venho para o interior, venho emprestado, acaba dando errado algumas coisas, eu retorno para a capital, faço uma permuta para Riolândia, de Riolândia depois permuto a época por dia para Lavínia. Em 2004 começa a minha trajetória de, como eu disse para vocês aqui no início, eu sou aquela pessoa 880, se é para estar no caminho correto. Então, como um servidor público, eu sempre gostei de ler muito, e sempre devorei ali o Estatuto do Servidor Público, as normas e resoluções. Na época do Nagashi, todo mundo vai lembrar, né? Que o Nagashi tinha aquelas reuniões aqui na nossa região, né? Eu estava lotado na P1 de Lavínia, do Zé Reinaldo, coordenador. E aí, vamos fazer. Toda a reunião a gente falava que estava de errado para a diretoria. Tinha aquelas atas, mas nada mudava. E aí tínhamos que partir para denúncia. E aí começou a minha guerra, né? Eu sempre falo que falar a verdade você acaba ganhando inimigos. Mesmo dentro da lei, um lugar que é para cumprir a lei. Bom, passando essa fase, todo mundo já conhece, né? 2010 eu descubro o transtorno de ansiedade, onde eu tenho um ataque na unidade lá, achava que estava tendo um infarto. E, né, por conta disso o médico fez um relatório e eu né, vim para Mirandópolis. Na época que eu conheci, na época era o Zé Reinaldo, conheci o Zé Reinaldo como coordenador. Aí né, o médico relatou isso no meu atestado médico, que precisava mudar de unidade, porque estava acontecendo. Eu não queria mudar, mas todo plantão era uma novidade. Comecei a tratar a ansiedade, mas por muito tempo também tratei, mas não levei muito a sério. Nesse turbilhão tinha acontecido aquele caso de pedofilia que aconteceu em 2009.
Então a gente estava dentro daquele processo ainda doloroso. E, e a gente vai tocando a vida, né? A gente vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo. Eu estava ali ainda na presença de Deus, indo para a igreja, mas enfrentando muitas coisas, né? Porque a pessoa, o pedófilo até então era um pastor de uma igreja aqui de Mirandópolis. E muitas pessoas, aquela velha guerra, né, de Davi contra Golias, né? Você se levantar contra o homem de Deus, com alguém que... Mas já havia boatos, havia muita coisa na cidade. Eu creio hoje, eu aprendi a aceitar porque foi necessário. O que não foi necessário foi a gente se afastar de Deus, né? Eu vou em 2015 para Mogi das Cruzes, eu e minha esposa. A gente muda para lá, o meu filho também foi para lá com a gente, mas depois acabou voltando. E aí assim a gente começa a fazer projetar, planejar. Eu fiz uma formação de formadores, era da Central Única dos Trabalhadores, a formação de formadores, né, pessoas que são do sindicato e passavam por uma formação para formar mais pessoas. E ali eu descobri que até então o meu sindicato não fazia nada. E então começa uma outra guerra também agora, que era ver que o meu sindicato, aprendi que o meu sindicato até então não fazia o que era para fazer um sindicato. Em 2017 nós ganhamos as eleições. Difícil, ação judicial, se torna oposição, você não tem acesso à máquina, nada, mas a verdade venceu, mais uma vez. E desde 2017 até hoje, né, estou ali como presidente do sindicato e confesso para vocês, quem me conhece aí, que eu me dediquei aí 24 horas por dia, de madrugada, socorrendo pessoas, né, ajudando em questões de doenças. Por algum tempo eu fiquei mal também, porque eu me envolvia emocionalmente com cada caso que a gente pega, porque existe realmente muitos casos difíceis de pessoas com câncer terminal, problema de saúde, problema com drogas. E a gente, né, eu entendo hoje que realmente Deus quer nos usar onde a gente está. Não quero justificar aqui que, né, só para falar, não, você está como presidente porque Deus colocou você aí. É uma forma de justificar, né? Estou justificando sim, porque ano passado, quando eu comecei esse processo, eu queria desistir de tudo. Eu tava com eu não percebia mais essa depressão, essa ansiedade que vai gerando, né, aquela ansiedade que você pensa no futuro, que seu coração dispara, você não consegue dormir. E depois me vi uma época aí num apartamento lá em São Paulo, né, nem querer levantar da cama. E aí tá, só que aí mesmo assim aí tá, eu tinha que fazer as coisas, então vamos fazer, mesmo assim, disfarçando de todo mundo o que eu tava sentindo mesmo, que era essa vontade de desistir. Vai fazer um ano agora no feriado de 9 de julho, um dia antes, que foi quando eu não aguentei mais mesmo. Não aguentei mais e aí eu sabia, né? Fazia uns tempos que o Espírito Santo estava me incomodando. Quem já pisou no Santos dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, diz louvor, né? Eu percebi que quase toda noite eu acordava às 6 da manhã, quase uma semana sem dormir. E no meio disso tudo, desde 2015, voltei a beber, voltei a fumar. Passei por 2 divórcios com a minha esposa. Eu falo que eu sou um homem grande de sorte, que eu casei 3 vezes com a mesma mulher. Porque inclusive eu sei muito que ela me ama mesmo. Porque a gente vai percebendo com o tempo. E nós vamos nos tornando, para evoluir, né? Mas a gente sempre faz ao contrário, né? Mas Deus teve graça e misericórdia e uma noite, um domingo, depois de ter bebido muito, ter fumado muito, tomado energético, tomado uísque, e tava praticamente uma semana sem dormir direito. E aí eu me rendo, né? Às 3 da manhã eu faço uma oração para Deus, que a principal fase da minha oração que eu lembro hoje: Senhor, eu não coloco tudo nas suas mãos. Eu tô cansado, tô sobrecarregado, tô oprimido,
Todos sabem aí, né, dos processos que eu respondo, que eu posso perder meu emprego. Mas hoje eu sinto uma paz. Confesso para você que eu sinto uma paz. No meio de todo esse turbilhão agora, né, eu e minha esposa está voltando comigo para São Paulo. E acho que a separação nossa, ela começa porque um casal tem que viver junto. E eu até falo aqui, lute pela sua família. Família é um ordenamento de Deus e é abençoado por Deus. E eu sei, tô falando aqui como homem, né? Porque a gente às vezes acha que é o maioral, o ego super inflado. Eu aqui numa liderança do sindicato, onde a cobrança é muito grande, porque nós somos a categoria mais desvalorizada, mais desacreditada que o governo, de todo o governo, porque não é só aqui não, em todos os lugares a polícia penal é esquecida, mas aqui em São Paulo parece que é mais agravante. E onde eu quero chegar com tudo isso, né? Vocês percebem que eu divago muito nas coisas, né? Então, até isso eu quero aprender a ser mais sucinto. Então, a partir de amanhã começa uma nova vida para mim, para minha esposa lá em São Paulo. Começa um tempo de cura, porque até setembro eu estou afastado das minhas atividades sindicais. É claro que a gente não fica longe, o tempo está ali, mas eu preciso e eu tenho que me desligar. Né? Já tenho falado com a diretoria, né? Então eu quero ter um tempo realmente para voltar à academia. Eu perdi muitos quilos já, mas agora preciso fabricar endorfina natural, tirar o vício de remédios, né? Porque a gente toma aquelas pedrinhas, né? Que os antigos falavam. Mas o intuito desse vídeo aqui, pessoal, é mesmo abrir o que eu sou. Eu não sou super-herói, eu não sou melhor que ninguém. Posso ter algumas buscas, sim, de buscar conhecimento, de buscar, mas aonde eu estou sempre foi para ajudar pessoas. A gente fica vendo, né, os comentários dos haters aí, que não conhece a vida da gente, que não conhece o que o que cada um passou, porque cada um de nós tem a sua história, já dizia os poetas, né? Cada um tem sua história, cada um tem o seu processo. E a gente sempre acha que a grama do vizinho tá mais verde, mas não é verdade não. Quando você começa a sair pelo mundo, você vê que tem pessoas, inclusive, com problemas, não vou dizer piores, mas maiores que os seus, desafios maiores que os seus. Mas eu creio que nesses desafios que Deus te dá, é Ele te treinando para algo maior. Hoje eu consigo visualizar e muitas coisas aconteceram comigo, com a minha família. Eu creio sim que, né, como a palavra diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, amar a Deus com todo o seu conhecimento, com toda a sua força, com toda a sua alma, e amar ao próximo ao ti mesmo. Né? Esses são os mandamentos que Jesus falou, que ele resumiu todos nesses dois. E aí está a chave aqui, que eu quero encerrar esse vídeo. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão também, a Bíblia diz que você é um mentiroso. Então, amar a Deus primeiramente, obedecer e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, a gente precisa se amar, precisa se cuidar, precisa... Se você tem amigo é uma dádiva de Deus. Procure seus amigos, falem com eles. A gente tem visto aí que tem aumentado o número de suicídio no nosso meio. A gente, né, percebe aí muitos casos, inclusive vergonhosos, né, para policiais que tem acontecido. E eu sempre fui idealista, aprendi a ser idealista com Cristo, né, que foi dentro da igreja que eu me formei. E eu digo que a ideologia, né, para quem gosta de falar sobre isso, mas a missão principal de Deus que Jesus nos deixou é isso: ama o teu próximo como a ti mesmo. A Deus primeiro e o teu próximo como a ti mesmo estão juntos. Então, porque se você não se ama, não tem como você amar os outros. Não tem como você... E cada um aqui de nós tem uma missão, sim. Porque a partir do momento, hoje eu vejo que quando a gente consegue,
né, ajudar uma pessoa, levantar uma pessoa, fazer algo por ela, né, é um retorno muito bom. Mesmo que às vezes a gente... Por isso que a gente faz o que a gente já fez, o que a gente faz, sem pensar em resultado. Algumas pessoas nos últimos dias que têm me aconselhado, né, fala assim: Jabá, você não sabe como você é importante na vida de muitas pessoas. Eu sei que são palavras até fortes, né? Mas eu até agradeço isso, até alguns reconhecimentos que a gente leva, algumas mensagens que eu tenho recebido, eu agradeço a todos. Mas Jesus ensinou também, né? Quem quer ser grande, aprende. Quem quer ser grande, aprenda a servir. Então, sempre encarei o trabalho ali no sindicato. O meu trabalho também, como policial penal, sempre fui muito correto. Como eu disse aqui, 880, o que é, o que não é, não é. E então, assim, voltando ali pro foco principal, porque eu já perdi o foco de novo, vocês viram. É, homens, mulheres do sistema prisional, se cuidem. A saúde mental, como todos estão dizendo, é a doença do século, né? Os problemas de saúde mental tem aumentado o número de crianças que nascem com TDAH, com autismo, com déficit de atenção, com, né, o transtorno opositor, né, o TOD, né? E, e várias outras situações, mas tudo tem uma cura, tudo tem um tempo certo. E tudo tem o desejo nosso, né? O meu desejo, o seu desejo de querer mudar. O Jabá agora, alguns vão dizer, né? O Jabá agora virou crente e quer agora doutrinar todo mundo. É muito mais que religião. É muito mais que religião. Eu sempre dizia que a vida tem um sentido correto. Ela tem um caminho. E o caminho, quando você está na estrada, ele te leva a algum lugar. E às vezes, ele também te traz de volta. E às vezes no meio desse caminho é preciso fazer umas paradas. No meio do caminho, aí tá, às vezes você cometeu uma falha, você tem que retornar. Reconhecer que errou e retornar ali. É claro que muitos erros são irreparáveis. Algumas pessoas que a gente também nessa caminhada prejudicou, fez mal. O que dá para fazer de repente é orar e pedir perdão para Deus. E também que Deus possa preparar o momento, né? Acho que uma das coisas que a gente, quando a gente volta para Cristo, é querer corrigir muitas coisas que muitos erros que a gente cometeu. E é claro, como eu digo, do processo, tudo que você faz, né? É aquela coisa, você plantou vento, vai colher tempestade. E dentro desse processo todo que eu estou vivendo, o que eu quero agora realmente finalizar o vídeo é que se cuidem, procurem ajuda, né? O sindicato que hoje eu estou presidente, licenciado, estamos estruturando vários departamentos, principalmente o departamento de saúde. A gente sabe que eu posso falar, eu estou nesse lugar de falar de saúde mental, principalmente porque eu procurei ajuda. E às vezes falta dar esse passo. Então eu quero incentivar aqui aquelas pessoas que, que têm algum tipo de saúde mental, ou mesmo se não tiver, procure ir ao médico periodicamente. Eu tô com 46 anos, né? A minha esposa tem 53. Hoje eu parece que eu tô muito mais velho, né? Cabelo branco e tudo. E é justamente por não ter obedecido muita coisa, por não ter entendido que existem dois caminhos: o caminho largo, espaçoso, que conduz à perdição, e o caminho estreito e espinhoso. Porque falar para vocês que está sendo fácil, desde agosto do ano passado, de reconhecer seus erros, de recuperar a credibilidade com a família. E graças a Deus que Deus tem sido misericórdia, minha família aqui, a gente conseguiu unir. Ontem foi aniversário de um dos meus filhos, né? Tava todo mundo ali reunido. Amanhã vai ser aniversário do outro, que eu chamo de filho, porque foi filhos que Deus me deu.
Eu não tenho filho de sangue, mas tenho filhos do coração. Tenho um neto que tem hoje o meu nome. Tá vindo agora mais uma netinha ou um netinho também. Porque muito mais que sangue, né? Acho que é aquela ligação de alma e é o local que era para estar. Eu tinha que estar aqui. Eu saí de Lavina aos 21 anos, depois, né, vim morar em Mirandópolis com a minha esposa, né, viajei por muito tempo, conheço aí essa situação de quem trabalha tá longe da família. E agora eu digo que retornando para São Paulo amanhã, com a minha esposa, lógico que a gente vai ter que abrir mão aqui da convivência diária com o nosso netinho, com nossos familiares, mas eu sei sim da promessa que Deus fez para Abraão, né? Para sair da tua terra, da tua parentela. E Abraão saiu com a sua esposa, com a sua família. No meio da caminhada, ele teve que fazer outra separação, né, do seu primo Ló para chegar na sua promessa. Então, quando a gente começa a ouvir Deus, falar com Deus, ouvir a voz de Deus, hoje mesmo acordei e peguei meu carro, estou aqui no meio da estrada, aqui no sítio, no acostamento, parado. Porque Deus, né, vim louvando a Deus, vim falando com Deus. E há algum tempo eu queria gravar esse vídeo para dizer para vocês que está tudo bem. O processo não é fácil, né? Você realmente reconhecer que tem um problema e tem solução para o problema e tem que obedecer os médicos, né? Tem que obedecer a palavra, é um caminho só que existe que leva à salvação, que leva à remissão, que leva a um conserto, porque desde agosto, dessa reconstrução da credibilidade com a minha família que eu havia perdido, com alguns amigos, Deus tem, apesar ainda das dores, de algum sofrimento, do processo, que é normal, mas Deus tem tido misericórdia realmente para apresentar caminhos, né? A igreja que eu frequento hoje, a Atos, ela tem uma estrutura muito boa, inclusive de questão de saúde psicológica. Um dia eu quero convidar vocês a conhecerem, né, a igreja que eu frequento. Então, começou a vir vários projetos, Deus sempre me deu um dom de escrever bem. Eu escrevia poesias quando menino. Infelizmente perdi o meu caderninho lá que tinha várias poesias. Na época eu me inspirava até no ex-prefeito de Lavina, Flautídio do Filho. Me inspirava, minha mãe era faxineira na casa dele e ela ganhava os livros quando ele lançava de poesia. Era muito bom em redação na escola. Em 2007 comecei a compor louvores. E desde quando eu voltei agora, Deus, né, a gente pensando melhor. Então, olha só a minha cabeça. No meio de tudo isso que está acontecendo, aí tá muitas ideias, aí a ansiedade foi lá em cima, né? Aquela vontade de chorar que você não sabe de onde vem. Porque só quem sabe, quem tem uma depressão sabe, né? Mas eu tô bem, apesar de tudo isso. Essa semana que foi uma semana difícil, vai estar mudanças aqui, mudança, né? Essa preparação para ir embora, de deixar mais longe, é claro que a hora que a gente quiser a gente vem visitar a família, mas deixar o seu lugar, o seu aconchego, a sua zona de conforto, ir para uma cidade grande. Lógico, já estou ali numa rotina há mais de 8 anos, mas agora eu sei que eu vou estar mais forte porque eu vou estar do lado da minha esposa. Ela vai estar comigo todos os momentos. Eu até disse para ela que nós somos a cura um do outro, né? Minha esposa tem fibromialgia, tem vários problemas de saúde e agora é um novo tempo. Então, se tem um novo tempo para mim, para minha família, também tem um novo tempo para você. Basta crer, procurar ajuda e seguir o seu processo, que cada um de nós tem sua história, cada um de nós tem seus processos, cada um de nós sabe onde realmente o calcanhar aperta. E aqueles que vão me ouvir aqui, mesmo não sendo no sistema prisional, tem saída. A minha primeira saída foi realmente alinhar a minha fé, voltar ao primeiro amor,
E após isso, buscar ali os médicos também para cuidar da saúde mental, da saúde física, né? No meu apelido é Jabá, eu sempre falo isso, né? Porque eu era magrelo, eu nasci em torno dessa orelha, né? Hoje estou mais para bacon, como eu sempre brinco. E a obesidade também no nosso meio muito grande. O transtorno de ansiedade, ele te leva, às vezes, né? O meu caso era a cerveja, era o doce, né? Nem tanto de comer muito, mas a cerveja era demais. Até falo que Deus operou um milagre. No segundo mês eu estava buscando a Deus e, né, o apóstolo da minha igreja liberou uma palavra e eu tomei posse daquela palavra. E desde agosto, 5 de agosto, eu não coloco mais e não tenho vontade também. Até falei com a minha psiquiatra esses dias, não tenho uma vontade mais de beber e nem de fumar, que eu estava fumando muito também. E quero finalizar assim: busque ajuda, busque a Deus. E a palavra de Deus diz que quando você buscar Ele, você vai encontrar. Então, faça esse esforço, faça essa oração que eu fiz de entregar tudo, todos os meus planos, todos os meus projetos para Deus, para que Ele realmente possa conduzir. E espero que todos aí, né, dentro da sua vida, da sua casa, do seu particular, no seu quarto com Deus, espero que você ache também o seu caminho. Você que está no caminho, então ajude aquelas pessoas que estão precisando de ajuda. No nosso meio, né, no meio da polícia, muito machismo, muito corajosos. E a gente sabe que na hora que deita a cabeça, né, muitos que quando vão deitar não conseguem dormir. A gente quer viver muito a profissão, que é o lugar que a gente passa a maior parte do tempo, mas ter um lar, ter uma casa, e ter um motivo para viver. Porque aquele que deu a vida por nós, ele tinha um motivo para viver, e o motivo dele, que ele não se negou, até exclamou, né? Pai, pai, por que me abandonaste? Mas aceitou a missão. Então aceite a sua missão, guerreiro. Aceite a sua missão, aceite, e essa missão, aí tá, vai ter pancada, vai ter tiro, mas com Cristo, com o nosso escudo, a gente sabe que essas setas malignas, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Às vezes você precisa abrir os olhos para ver que é realmente contra forças, potestades. E eu percebo quando a gente e você vai perceber, porque eu percebo isso quando está no caminho correto, é que realmente parece que se torna difícil. Mas aí você começa a ter um tempo de paz, de refletir, de parar, de olhar o que está acontecendo, de ter uma visão realmente de águia e é claro, ter coragem para tomar as atitudes. Então, a minha oração nessa manhã aqui de domingo, nessa reflexão de quase mais de meia hora, é que você possa fazer isso, possa pensar, planejar e procurar ajuda, né? Então, hoje, devido a tudo isso que aconteceu com a minha vida, a gente criou um departamento de ação social no sindicato, onde vai atender né, famílias, né, atípicas, fazer mais ação social. O departamento de saúde nosso vai dar uma reformulada, não só a luta pelo IANSP, mas também trazer mais parcerias, mais qualidade de vida, como nós fizemos com uma empresa, como é o Hub lá, que inclusive você tem acesso à terapia de acordo com um plano, porque para a gente poder cumprir nossa missão, temos que ter qualidade de vida. Para cumprir a sua missão como esposo, para cumprir a sua missão com Cristo, para cumprir a sua missão como policial, como professor, como um trabalhador, qualquer, né, para todos que mostram que você tem que ter saúde. E a gente sabe que o investimento, às vezes, é muito melhor você investindo na prevenção do que depois remediar. Hoje eu tomo 14 medicamentos por dia e quero reduzir. Estou lutando para reduzir e estou lutando para realmente
continuar fazendo a missão que Deus me deu, até onde eu estiver aqui, até quando eu estiver respirando. E te convido a vir comigo. Você que está obeso, você que está com problemas de saúde mental e às vezes tem medo do que vão falar de você, do que vão pensar de você. Mas chegou a hora, guerreiro. Chegou a hora, guerreira. É a hora da gente cuidar da gente. Então, desejo a todos aí um ótimo domingo, uma excelente semana. A gente às vezes vai voltar aqui para dar. Não estou falando mais nada aqui de sindicato, de luta. Tem um pessoal ali que está fazendo bem a parte que tem que ser feita. Mas quero voltar aqui para dar essa continuidade. Daqui um dia vocês vão ver o Jabá malhando, eu e minha esposa, para a gente buscar, não é ficar com o corpo, aparência bonita, não, é buscar saúde. Para continuar fazendo melhor o que nós já fazemos, que é, inclusive, ajudar o próximo, cuidar do outro e viver aquilo que Deus tem reservado para nós e também tem reservado para você. Então, bom dia, bom domingo, Deus abençoe. E aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Creia nisso. Deus abençoe. Foco na missão.